As exportações de carne bovina do Brasil cresceram em julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. No entanto, houve queda para frango e suínos. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Os embarques da carne bovina no mês passado totalizaram 167.290 toneladas, avanço de 1,07% em relação com julho de 2021. A receita também cresceu, totalizando 1 bilhão 95 milhões de dólares, acréscimo de 21,6%. As exportações de aves totalizaram 377 mil toneladas no mês passado, um recuo de 3,5% em comparação com as 390 mil toneladas em igual período do ano passado. Já em receita, houve um aumento de 24,6%, totalizando 838 milhões de dólares. Por fim, os embarques de carne suína registraram um recuo de 5,1% e totalizaram 87.900 toneladas. Houve também um recuo de 9,5% para as receitas, que ficaram em 209 milhões e 300 mil dólares. Das vendas internacionais para o nosso dia a dia. O brasileiro está comendo menos carne e o consumo por pessoa deve registrar o menor patamar em mais de 10 anos. Isso observando dados totais de suínos, bovinos e da avicultura. Quando olhamos para o consumo de carne bovina, 2022 deve ter o menor nível dos últimos 26 anos no Brasil. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Em 2022, o consumo de carne bovina por brasileiro deve ser de 24,8 quilos, o menor nível desde o início do levantamento em 1996. A maior proporção da série histórica foi registrada em 2006, quando havia uma disponibilidade de 42,8 quilos de carne bovina por pessoa. Referente à produção, a expectativa é de pouco mais de 8 milhões de toneladas. São 4 anos seguidos de declínio e trata-se do menor resultado desde 2001, ou seja, o patamar mais baixo em mais de 20 anos. Quanto às exportações, 2022 deve fechar com o maior volume da série histórica, com mais de 2 milhões e 800 mil toneladas embarcadas. O mesmo balanço da Conab também revela que as exportações de carne de frango devem crescer quase 6% no comparativo com o último ano, o que representa um novo recorde, com 4 milhões 736 mil toneladas enviadas. Já o consumo per capita de frango deve finalizar 2022 com média de 48,6 quilos por habitante, queda de 3% na comparação com o recorde registrado no ano anterior. O resultado representa um recuo pequeno diante da crescente presença da proteína na mesa dos brasileiros nos últimos 26 anos. Referente à produção de aves, a estimativa se mantém próxima a 15 milhões de toneladas. São 16 anos, com médias superiores a 10 milhões de toneladas. No caso de suínos, é esperada a maior produção para a série histórica, sendo estimada em 4 milhões 840 mil toneladas, um acréscimo de cerca de 3% na oferta do produto quando comparado com 2021. Cenário que contribui para a tendência de leve aumento na disponibilidade per capita de carne suína no mercado brasileiro, saindo de 16,9 quilos por habitante no último ano para 17,5 quilos por pessoa neste ano. Quanto às exportações, ligeira queda de aproximadamente 2%, sendo estimada a venda de aproximadamente 1 milhão 108 mil toneladas. Diante desses resultados, quando somados avicultura de corte, bovinos e suínos, a produção total de carnes em 2022 deve ser de 28 milhões 132 mil toneladas. As exportações totais devem somar 8 milhões 689 mil toneladas, melhor resultado da série. Já a estimativa para o consumo per capita total em 2022 ficou em 90 quilos por habitante, o que representa a menor disponibilidade desde 2009. Quem está aqui com a gente para analisar esses dados é o economista e analista da consultoria Safras e Mercado, o Fernando Iglesias. Fernando, são muitos números aí, né? Num cenário realmente muito complicado para se analisar, mas eu queria começar com você em relação à carne bovina. A gente tem aí a menor produção em 20 anos,
a maior exportação também, uma década, né? E temos um consumo interno muito pequeno, né? Histórico até, há 26 anos que o brasileiro não come pouca carne, né? Como é que você analisa essa situação e a tendência daqui para frente? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Rural Notícias em mais uma oportunidade. Basicamente, o que nós estamos vendo em 2022 é um momento do ciclo pecuário que os abates ainda estão num patamar historicamente baixo. E isso acaba afetando a produção de carne, logicamente. Então, o reflexo que nós estamos observando ainda são abates que ainda estão num patamar relativamente baixo. Para 2023, a dinâmica de mercado tende a mudar, devemos ter mais oferta de animais de reposição disponibilizados, e isso deve afetar a curva de abate também, com ampliação do abate de matrizes no mercado brasileiro, o que deve fazer com que haja uma mudança no ciclo pecuário aqui no Brasil. E vai haver, sim, em 2023, uma maior disponibilidade de carne bovina no mercado interno, o que por si só já é uma ótima notícia para o consumidor, que segue aí com muita dificuldade em função do elevado preço da carne bovina no mercado interno. E essa maior oferta de carne bovina que você está prevendo aí, como é que vai ser precificada? Vai precisar também de um bom volume de exportação ou você acredita que a economia possa melhorar e o mercado interno também absorver parte dessa produção? Para 2023, as exportações brasileiras vão seguir robustas, vão seguir muito positivas em relação à carne bovina. Isso em função do momento em que os nossos concorrentes atravessam nos seus rebanhos, na posição de seus rebanhos nos Estados Unidos, que é um grande concorrente do Brasil nesse segmento. Passa por um processo de encolhimento do rebanho, o rebanho norte-americano está encolhendo entre 1% a 2%. Há problemas também na União Europeia, Argentina e Uruguai também atravessam por dificuldades nesse sentido. A Austrália passa por um lento processo de recomposição do rebanho. Com isso, o Brasil está despontando como a principal alternativa de fornecimento de carne bovina em escala mundial. É por isso que as exportações vão tão bem assim, que realmente o Brasil é a grande opção de fornecimento. Estamos num momento de maior capacidade produtiva e de preços mais competitivos quando olhamos para a nossa concorrência direta. Agora, falando um pouco sobre a carne suína e a carne de frangos também, que é muito importante, né? O consumidor tem migrado para essas duas alternativas, buscando uma opção mais barata. Como é que você vê a tendência daqui para frente? A gente viu aí que a produção de suínos pode crescer, né? No momento em que as exportações não estão absorvendo todo esse volume. Qual é a previsão que você faz para a carne suína e para a carne de aves aí nos próximos meses, hein, Fernando? Para 2022, a suinocultura brasileira ela tende a continuar em crise, ela tende a operar em dificuldades, avaliando a estrutura de custos que é bastante inflacionada e os preços que estão operando em muitos estados abaixo desses custos. Então, para 2022, não veremos aí a suinocultura contando com lucros, até porque as exportações não vão tão bem como elas foram em anos anteriores e o brasileiro não tem o hábito de consumo da carne suína. Para 2023, veremos um cenário de recuperação mais pleno para a suinocultura brasileira, com os ajustes produtivos que vão sendo realizados pelo setor. Para a avicultura de corte, o cenário é bem diferente. As exportações vão muito bem. O Brasil consegue um desempenho espetacular, tanto em volume quanto em arrecadação em 2022, e isso deve se manter em 2023. Fora que o consumo doméstico é muito mais direcionado à carne de frango do que para a carne suína. Então, a carne de frango conta com uma ótima demanda interna, conta com um excelente ritmo de exportação, que mantém um otimismo muito grande em relação à curva de preços para esse setor em 2022. Então, a avicultura vai conseguir uma rentabilidade muito positiva em 2022, enquanto a suinocultura ainda vai atravessar por um momento de crise. Temos mais um minutinho só, Fernando. Eu queria que você falasse um pouco sobre a China, especificamente, que é o nosso maior parceiro comercial e que registrou no mês de julho uma redução das importações de produtos brasileiros, né? Como é que está o mercado chinês em termos de apetite aí às nossas carnes? Olhando para o setor carnes, vamos separar aí nas três proteínas. Primeiro, em relação à carne de frango, a China vem reduzindo as compras e já vem reduzindo desde o ano passado, mas isso não é preocupante para a carne de frango brasileira, uma vez que o Brasil consegue vender carne de frango para mais de 100 países, tem embarques muito bem distribuídos, tem um embarque halal que é muito importante para a carne de frango brasileira. Temos que citar aí que para a carne suína, a recomposição dos rebanhos na China é o grande problema.
é o grande desafio do setor e, por conta dessa redução, é um dos motivos que levaram a suinocultura brasileira a essa crise que nós vemos hoje. E para a carne bovina especificamente, a China segue comprando ótimos volumes a preços bastante acentuados em função da ausência de alternativas. A China não tem uma outra alternativa melhor que o Brasil nesse momento para suprir suas necessidades em relação a essa proteína em especial. Então, o Brasil segue aí com uma vantagem muito grande em relação à carne bovina, em função dessa necessidade que a China tem. Perfeito. Fernando Iglesias, obrigado pela sua participação, pela sua análise. Uma boa noite, até uma próxima. Eu que agradeço. Boa noite, até a próxima. Valeu.